Bom, primeiro agradecer ao Palhano, né, o comentário. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é não misturar e não confundir, porque a gente tem subjetividade e personalidade são próximos. Então, subjetividade é um substantivo. Todos nós temos as nossas subjetividades, ou todos nós temos a nossa personalidade. Obviamente que a personalidade é um pouco mais ampla do que a subjetividade, mas de qualquer maneira, todos nós temos, isso é um adjetivo. Quando a gente fala em personalização ou padronização, eu posso ter mais consciência da minha subjetividade e praticar uma taxa maior de personalização, ou eu posso ter menos consciência da minha subjetividade e ter uma subjetividade mais padronizada, uma taxa maior de padronização da minha subjetividade. Então a subjetividade, ela pode ter maior ou menor taxa de padronização, menor ou maior taxa de personalização. Então, essa é a primeira coisa. Então, acho que a gente não pode confundir isso, né? A personalização é um aspecto da subjetividade. Não. A personalização, ela pode ser praticada dentro da subjetividade. Ela pode ter mais ou menos personalização dentro da subjetividade. Então, no momento em que eu tenho um ambiente que favorece, e aí não vou nem falar que tipo de ambiente, que favorece a personalização, eu aprofundo a minha taxa de personalização dentro da subjetividade. Uma pessoa que tem uma maior taxa de personalização, ela tem subjetividade. É como ela trabalha com a subjetividade dela. Então, não é que a subjetividade e a personalização são sinônimos, não são. Porque você tem, inclusive no livro aí da Ecologia de Mídias, o cara fala exatamente, quando ele está abordando o McLuhan, ele fala, tem muita coisa que é invisível para as pessoas. Né? Então, tornar visível essas influências do ambiente, das tecnologias, das ferramentas, né? É uma possibilidade de você aumentar a possibilidade de atuar em cima disso. Então você vai aumentar a sua personalização. Você vai lidar melhor de maneira mais consciente. Então você tem a conscientização da subjetividade, né? E você tem a inconscientização da subjetividade. Uma pessoa que tem mais personalização é uma pessoa que tem mais consciência da sua subjetividade. Então ela está musculando a sua personalização, musculando a sua consciência da sua subjetividade. Então é uma coisa flexível. Não é que a subjetividade, quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de personalização. A gente pode estar falando de personalidade. Personalização é aumentar a taxa, né, de consciência sobre a subjetividade. A subjetividade ela não se flexiona. O que flexiona é consciência e a consciência leva à personalização. Então essa é a primeira coisa que eu acho importante, né? Aí nós vamos de novo esbarrar, isso é novidade na escola, acho natural que isso aconteça, nós vamos esbarrar, né, em dois tipos de análises que são feitas, em que nós temos a tradicional análise de Toronto e as variantes, e aí a gente está falando aí dos
ecologistas de mídia, né? Que é a sociedade, né, sendo influenciada, né, pelo ambientalismo, né, das mídias, a visão ambientalista midiática. Então, eu tenho, então, é mais acústico, então eu tenho tribalização ou vice-versa, etc. Então a mídia é analisada de maneira pura. Então você extrapola o que a gente está chamando aqui de ferramentologia midiática ou ferramentologia da comunicação, eu extrapolo isso e já coloco isso como uma referência geral para a sociedade. Então, se introduz na sociedade uma mídia A, eu tenho, então, diretamente ligado B. Essa é a visão. Eu acredito que alguma coisa disso faz sentido. Só que eu tenho outros fatores que modificam objetividades e subjetividades que não podem ser trabalhados, que têm que ser trabalhados também além das influências midiáticas. E aí nós construímos aqui, no que a gente até chegou à conclusão, e eu estou concordando, né, na visão, na narrativa do descentralismo, na filosofia social, nós estamos tentando entender o mix de 3 fatores. O ambiente, e aí a gente chama, né, do ambientalismo da sobrevivência. No ambientalismo da sobrevivência, as objetividades e subjetividades, elas se flexionam, elas se modificam quando eu tenho mais ou menos população, quando eu analiso uma cidade com mais ou menos gente, ou quando eu analiso a civilização com mais ou menos gente. Eu analiso, né, a chegada de novas ferramentas de comunicação e informação, que não são só comunicação, são também informação, que também fazem a diferença, né? Porque quando a gente fala de rastros, nós estamos falando de informação, e quando a gente fala de interação, a gente está falando de comunicação. Então, não é só restrito à comunicação, é comunicação e informação. Ferramentas, né, de comunicação e informação. E depois nós temos os ambientes administrativos produtivos, que também condicionam as objetividades e subjetividades. Então é um negócio muito mais amplo. É um negócio muito mais amplo. Então eu acho que na minha visão, a gente tentar, hoje, eu acho que a gente dimensionar, superdimensionar, de maneira isolada, as mídias, como fez o McLuhan, ele deu o primeiro passo. Mas a gente tem que agora dar os novos passos. Então tem a mídia, o aumento populacional, o patamar demográfico e os ambientes administrativos produtivos. Isso tudo é um pacote. É o ambientalismo da sobrevivência. O que você está falando é o ambientalismo da ferramenta comunicação, que é um pedaço, não é o todo, é um pedaço. Então, fica na minha visão, é um pedaço, mas não reflete o todo. E aí a gente tem que sair do que ali está colocado, que é o ambientalismo das ferramentas de comunicação, para o ambientalismo da sobrevivência, que se incorporam mais coisas. Então, quando você aumenta a população, você aumenta a padronização, porque você aumenta a administração. Aí é o modelo administrativo que, padronizando produtos e serviços, as pessoas precisando consumir os mesmos carros, as mesmas roupas, etc.,
você necessariamente aumenta a padronização subjetiva das pessoas. Isso não tem nada a ver com a padronização das ferramentas de comunicação. É outro efeito. É um patamar acima, na minha opinião, que está aí colocado. Então, aquela frase, todos escolhem um carro desde que seja preto, é exatamente a padronização produtiva, que tem a ver com o quê? Com o aumento populacional. Como é que eu vou produzir carros para cada vez mais gente? Padronizando. E aí você padroniza as subjetividades. Você aumenta a taxa de padronização da subjetividade. Isso não tem nada a ver com os ambientes criados pelas ferramentas de comunicação. Então a gente está vendo um pedacinho do negócio e quer generalizar isso para tudo. Eu acho que isso é um equívoco e a gente está dando um salto em relação a isso. Quando a gente fala de descentralismo, a gente está se desgarrando. Eu vou escrever um artigo essa semana sobre descentralismo. A gente está se desgarrando. Nós estamos colocando novas camadas, tanto lá em Toronto quanto nessa galera aqui da ecologia das mídias. A gente está vivendo uma coisa um pouco mais complexa, né? Então eu acho que isso aí é uma conversa que a gente está tendo aqui recorrente na escola, né? E você particularmente que tem, né, essa ligação mais forte com o pessoal, você traz, mas você está trazendo a questão que é um pedaço do problema, não um todo. E a gente objetivamente está vendo, né, no momento em que você tem a padronização dos produtos e serviços que foi feita por causa do aumento populacional, isso gera, né, padronização das subjetividades e isso não tem nada a ver com as ferramentas de comunicação. Eu não posso generalizar agora. Então, se eu quiser analisar a esse ponto de vista parcial, eu posso tentar ver ali como é que a coisa se encaixa. Mas eu não posso generalizar no geral, esquecendo outros fatores que influenciam nesse processo. Se eu estou tentando ver macro tendência. E aí que eu digo, o estudo, que aí você diz, não é um estudo da comunicação, mas acaba sendo um estudo da comunicação, o cara diz, não me importa o que está, eu não tenho uma preocupação de macro tendência. O que eu estou querendo analisar é exclusivamente os efeitos das mídias nas subjetividades. Tudo bem. Então, o que a pessoa pode dizer é o seguinte, há uma tendência a isso, mas certamente existem outros fatores que têm que ser somados para que a gente possa falar da sociedade como um todo. E a gente não pode falar da sociedade como um todo quando a gente está com uma coisa parcial. E aí eu acho que é uma limitação da Escola de Toronto e é uma limitação desses ecologistas de mídia. E eu acho que é mais robusto falar de antropologia da sobrevivência, mais robusto e a antropologia da sobrevivência, que é o sinônimo agora é descentralismo, e o descentralismo não trabalha, né, a sobrevivência é o ambiente, a sobrevivência, né, o meio é a mensagem, a sobrevivência é a mensagem. A sobrevivência define uma série de coisas objetivas e subjetivas. Aumentos de taxa de padronização ou de personalização. Então, quando nós temos, né, o surgimento, como nós temos agora, né, radical da personalização de produtos e serviços, isso está acontecendo, isto não tem nada a ver com Marshall McLuhan, isso não tem nada a ver com ecologia de mídia, isso tem a ver com nossos estudos da bimodais. Quando nós aumentamos a personalização de produtos e serviços, as pessoas vão cada vez mais desenvolvendo a sua personalização subjetiva, porque elas vão aprofundando os seus desejos, as suas coisas. Se eu for pegar e aplicar Toronto aqui, não vai funcionar. Não vai funcionar. As pessoas estão demandando cada vez mais personalização, porque elas estão tendo a oportunidade de viver essa personalização a partir
do ambiente de sobrevivência, no qual a mídia tem um determinado aspecto, mas não no todo. E aí a gente tentar aplicar essa visão McLuhaniana nessa questão deste conflito político que nós estamos vivendo no mundo de hoje, na minha opinião também, é forçar a barra. Totalmente forçar a barra. Os cartazes que eu vi em 2013 não tem nada a ver, né? Ou seja, as tribos, as pessoas se encontrarem em tribos, por exemplo, o Léo, que é aluno nosso, ele tem um grupo dos adestradores de cachorro. Você, certamente, Palhano, não está nesse grupo. E dizer que ele está naquela tribo, né? Não. Ele gosta de cachorro, ele gosta de adestramento de cachorro, e ele está num grupo em que ele está vivendo o aprofundamento e o conhecimento do adestramento de cachorro. Ele está tendo essa oportunidade, ele está desenvolvendo uma personalização da sua subjetividade que ele não podia antes. E a outra lá tá vendo cozinha, o outro tá falando em planta, e as pessoas estão se desenvolvendo, né? Estão aumentando a sua personalização. Os cartazes que eu vi em 2013 não eram cartazes de tribos, de uma tribo cá ou de uma tribo lá. Eram pessoas colocando as suas questões pessoais. Tinha gente lá botando, mamãe, aumenta minha mesada, umas brincadeiras assim, mas as pessoas estavam, né? Obviamente que a pessoa tem um mix de grupos de interesse. Eu gosto de fotografia, gosto de música, né? Tenho lá o xadrez que eu gosto de jogar, você certamente tem outros interesses, etc. Tal. Então você faz um mix de grupos que você está se relacionando. E isso é musculação da personalização da subjetividade. Isso era impossível antes. O Léo certamente gostaria de falar muito mais sobre adestramento de cachorro e hoje ele está falando. Então isso está aumentando a sua personalização, na sua subjetividade, da sua subjetividade. Bom, então o que acontece? E aí nós estamos falando de política. E aí a gente vai então pegar o McLuhan e vai explicar o momento da política só porque agora é mais oral e mais escrito? Cara, então isso tudo resume tudo. O McLuhan explica tudo, todas as coisas que acontecem no mundo? Não pode ser assim, cara. Olha só, vamos pegar católicos e protestantes. Final da Idade Média. O que acontece ali? Acontece ali o empoderamento informacional das pessoas. E aí a gente vai trabalhar só o McLuhan, não vai trabalhar com o empoderamento informacional, a tomada de consciência das pessoas, dos valores estruturantes da sociedade, que o Lutero vai ler lá atrás, e que existe um ambiente de sobrevivência que tem que ser modificado para permitir que tenha mais gente vivendo. Então a gente está começando assim, tudo agora é assim, o McLuhan explica tudo, é como se a gente tivesse assim, agora não precisa mais falar de aumento populacional, não precisa mais falar dos efeitos, né, da mídia como informação, não tem nada a ver com comunicação, vamos jogar no lixo a informação? Quer dizer, agora a chegada de uma nova mídia é só uma subjetividade porque a pessoa está na oralidade, agora não está mais. E a informação? O cara que não sabia, não podia ler a Bíblia e passou a ler a Bíblia. E ele passou a ter um contato com as informações do Antigo Testamento. Isso não modifica a sociedade? Não faz com que, de repente, as pessoas ali passassem a não pagar mais as contribuições para a Igreja Romana? E aí, naquele momento, você tem uma velha ordem e uma nova ordem, e ali que você começa a sociedade contemporânea com a informação.
que isso tem a ver com acústico e não acústico, etc, etc? É como se a gente tivesse agora o McLuhan, a metodologia, a filosofia do McLuhan explica tudo na sociedade humana. Tudo. Tudo. Não pode ser assim, cara. Senão a gente começa a querer aplicar, sei lá, é como se a gente... Alguma coisa do McLuhan serve, mas o McLuhan não pode explicar tudo. Agora o McLuhan explica que nós estamos vivendo mais uma vez o conflito entre uma velha ordem e uma nova ordem. Essa nova ordem que trabalha com antigos valores, como foi com McLuhan, como foi com Lutero, né? Você teve também a chegada da informação lá na Grécia, que não é só a questão da subjetividade da comunicação, não, tem a informação também. As pessoas começam a ver as contradições da Igreja Católica e passam a não aceitar mais, e passam a não contribuir mais, e há uma guerra civil, e essa guerra civil vai se explicar porque as pessoas agora são acústicas e são menos visuais. Que é isso? Não dá. Não dá para forçar essa barra. Não dá. Nós temos aí a necessidade das pessoas quererem, com o aumento populacional, ambientes informacionais, ambientes de sobrevivência mais sofisticados. Isso não está em McLuhan. McLuhan não chegou a esse ponto na filosofia social. Eu não posso aplicar McLuhan para explicar tudo. É isso que você está tentando fazer. Não dá. Eu, por exemplo, já passei por isso. Agora nós estamos falando em ambiente de sobrevivência. Então eu acho que é assim, tudo se explica a partir do visual, do oral, etc, etc, que agora tem tribo, não tem tribo. Não, nós vivemos, e o embate monarquistas e republicanos. O que acabou nesse embate? A república. As monarquias absolutistas foram embora. E aí como é que você explica? Como é que o McLuhan explica isso? Ah, porque era um movimento tribal e aí o outro não era um movimento tribal. Peraí, cara, tem a história, tem um aumento populacional, as pessoas precisam de sociedades mais sofisticadas. Como é que eu vou explicar isso através da subjetividade das mídias e tudo se explica? Não pode. Não dá. É o que eu falei ontem, não adianta a gente pegar o McLuhan e agora querer transformar tudo nessa coisa. Poxa, a gente não vai entender o cenário. Não é a primeira vez. Esse embate do século XXI não é a primeira vez que existe uma nova ordem e uma velha ordem. Então, e não tem nada a ver esquerda e direita, né? São dois movimentos que são distintos. Então, a descentralização e a centralização. Para onde está caminhando a descentralização? O que precisa na sociedade hoje, é o que a gente está colocando como tendência, é tudo que levar para a descentralização, para a personalização, tenderá a ter mais sucesso, porque faz sentido dentro do ambiente de sobrevivência. É um pouco por aí.